Você está sentado confortavelmente? Então eu vou começar. Era uma vez um reino medieval de Kiev e Rus se estabeleceu no que hoje é a Ucrânia e prosperou por cerca de 300 anos. Tornou-se cristão pouco antes do ano 1000 e, infelizmente, sucumbiu a disputas internas e ficou enfraquecido. E a Horda Dourada dos Mongóis, a leste, estava ameaçando e avançando para o oeste. E você pode imaginar o quão aterrorizante isso foi, cidade após cidade caindo diante dos mongóis. Houve grande massacre e muito medo. Tentaram suborná-los com ouro, mas não funcionou. Talvez o rei Danilo tenha tentado suborná-los, mas não sabemos ao certo. O Papa, olhando para o leste, percebeu para onde o vento soprava e entendeu o tamanho da ameaça que os mongóis representavam. Então, procurou alguém para se aliar. Quem vai nos salvar? E as duas últimas regiões restantes do reino da Rus de Kiev, Volínia e Galícia. Eles se uniram sob um rei, Danilo, que é o equivalente ucraniano, acredito, do nome Daniel. Então, sob o rei Danilo, eles se uniram e foram abençoados pelo Papa, o que é algo bastante extraordinário, porque Danilo era um cristão ortodoxo. Mas o Papa sabia do perigo que a cristandade estava enfrentando. E então, sim, ele abençoou esse último rei, que depois passou seu reino para seu filho, Léo, de quem Lviv recebeu o nome, porque Lviv significa, assim como Léo, Rei Leão. Danilo percebeu que se quisesse ter uma cidade moderna e próspera, precisaria que pessoas de toda a Europa viessem e trouxessem sua experiência de terras distantes. E os alemães estavam entre as pessoas que vieram, e havia uma igreja alemã aqui. Seria uma igreja católica romana, e foi construída nos anos 1300, mas não há nada para ver aqui. Se você tivesse visão de raio-x, talvez pudesse ver até as antigas fundações. Agora, estou parado no mercado do século XIII. Na verdade, não estou, pois não há nada para ver. Infelizmente, nada daquela época restou. Ao meu redor, você pode ver muitos prédios de tijolo, pedra e reboco em estilo barroco. Mas antigamente, todos esses seriam prédios de madeira que não sobreviveram. Houve um incêndio desastroso em Lviv em 1526, que consumiu quase toda a cidade. Então, infelizmente, não há nada para ver aqui daquele mercado medieval, mas posso te contar uma coisa interessante sobre aquele mercado medieval. Isso o tornou muito importante e levou Lviv a se tornar um centro mercantil próspero. Isso é que Lviv fica entre dois rios, ambos navegáveis. E um deles vai até o norte, até o Báltico, e o outro vai até o Mar Negro. Também estamos em uma parte da Rota da Seda aqui, então isso era um centro de mercado muito útil. Hoje em dia, o centro moderno de Lviv é marcado por grandes avenidas. É como uma grande cidade moderna. Mas esta é a parte da cidade velha, marcada por essas pequenas ruas sinuosas, muitas das quais têm nomes como Mercado do Peixe e coisas do tipo. E essa é uma maneira de mostrar em qualquer cidade europeia onde ficava o centro antigo. Olhe o mapa de quase qualquer grande cidade europeia. E você vai ver uma parte dela onde há pequenas ruas sinuosas. Essa é a parte medieval antiga, atrás de mim, com a bela igreja de São João Batista. Apesar dos arcos parecerem românicos, a arquitetura é neorromânica. Ela finge ser muito mais antiga do que realmente é, mas está no local de uma igreja medieval muito mais antiga. Era uma igreja católica romana, muito próxima da Praça do Mercado. O que fazia uma igreja assim tão perto da praça principal? Bem, o príncipe Léo se casou com uma princesa húngara, e ela era católica romana, e era esperado que ela adotasse a igreja do marido. Mas ela não ia fazer isso. E o que ele achava disso? Bem, nós realmente não sabemos. A história não registra isso tanto por escrito, mas talvez registre na arquitetura. Porque há uma igreja católica romana bem perto da praça principal do mercado? E nesta cidade medieval também havia uma sinagoga e havia igrejas armênias, assim como, é claro, igrejas ortodoxas.
Estou aqui em pé no que teria sido a cidade baixa da cidade medieval e subindo aquelas escadas ali em direção àquele monte que você pode ver à distância. Aquilo teria sido a cidadela, onde os governantes ficavam na parte superior fortificada da cidade. Esse é um modo bastante comum de fortificar cidades, e esta era completamente fortificada. Toda a parte baixa da cidade era cercada por um enorme monte de terra inclinado e fundações profundas feitas de troncos de árvores, tão profundamente enterradas que se acredita que teriam durado muito tempo, pois a terra teria afastado insetos, bloqueado o sol e talvez deixado as fundações úmidas o suficiente para ser útil. E essas fortificações eram definitivamente necessárias porque a Horda Dourada não estava muito longe. Os mongóis realmente atacaram em 1261, mas a história não registra exatamente o que aconteceu. Possivelmente o castelo foi destruído, possivelmente a cidade inteira. Sim. Nós realmente sabemos tão pouco. Pode ter sido em resposta às alterações feitas pelos mongóis que toda a cidade foi movida para o sul, para o outro lado de um rio. Essa mudança, no entanto, deixou vários mosteiros que estavam dentro das muralhas da cidade agora fora das muralhas. Eles precisaram cuidar da própria defesa e se transformaram em mosteiros fortificados. Um dos vários mosteiros fortificados. E aquelas acima das janelas modernas são aberturas para mosquetes. Sim, pessoal! É outra igreja do século XVIII, mas esta fica no local da catedral da cidade medieval. É a Catedral de São Nicolau. E existe, uma história de que o rei foi enterrado aqui, mas os arqueólogos não conseguiram confirmar isso. Então, de novo, é a mesma velha história. Não há nada para ver aqui, além de alguma construção que veio depois. Estou tentando falar com você sobre uma cidade medieval enquanto mostro uma barroca. Ah, mas é isso aí, outra igreja barroca. Em 1527, toda a cidade gótica queimou, exceto 2 prédios, ambos igrejas. Um milagre de Deus. Ou seriam apenas esses 2 prédios de pedra? Então, quão grande era uma cidade medieval? Posso te mostrar desse cruzamento. Veja o final da rua, ali onde estão os arcos. Bem, aquele era um dos portões da cidade e mais ou menos até onde você consegue ver naquela direção, onde estão aqueles carros no cruzamento, ali era outro portão da cidade e descendo por ali. Ali é em direção ao rio e a muralha defensiva ficava no final daquela rua. E você pode ver aquele prédio ali, com os anúncios nas laterais, aquilo na verdade ficava fora da cidade. A muralha ficava mais perto da gente do que aquilo. Então a resposta é que era bem pequena, e ela teve esse tamanho por quase 500 anos. Opa, correção, não havia um portão ali, mas o resto estava certo. Olha, um pedaço da verdadeira Lviv medieval. Um trecho da nova muralha da cidade, muito conservado e suspeitamente geométrico. Não importa. É algo medieval para se olhar. Lindo e beijo.